Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Esta semana nós vamos dar uma espiada como andam as relações externas brasileiras, a nossa política externa, a relação do Brasil com os outros países. E isso por fatos de domínio público. Na semana passada instaurou-se uma crise entre o Brasil e a Bolívia por conta da fuga de um asilado político. Ele estava na Embaixada do Brasil em La Paz, na Bolívia, e foi trazido por um diplomata brasileiro desde La Paz até Corumbá, na fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Trata-se do senador Roger Molina, e isso levou as relações entre o Brasil e a Bolívia a passar por um estremecimento, mas levou mais ainda, levou ao afastamento, à queda, à derrubada do chanceler brasileiro Antônio Patriota. O chanceler não é um funcionário qualquer do Executivo. Que eu me lembre, e eu sou jornalista há muitos anos, nunca um chanceler brasileiro, desde o regime militar, foi derrubado no meio da sua função, como aconteceu com o ex-chanceler Antônio Patriota na semana que passou. 3 são os nossos convidados para discutir política externa brasileira. Vamos começar a apresentação deles pelo embaixador Rubens Barbosa. Ele foi nosso embaixador em Londres e em Washington durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, Rubens Barbosa edita a revista Interesse Nacional. Está conosco também o historiador Marco Antônio Villa. E o terceiro participante é um cientista político, é Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e também das Faculdades Rio Branco. Rubens, falha a minha memória, eu não me lembro de um chanceler brasileiro ter perdido o emprego. Emprego nesse sentido figurado, porque o Antônio Patriota vai agora ser o representante do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. Mas o cargo de chanceler tem uma liturgia, tem uma importância no Brasil. Ele ser derrubado assim no meio do caminho significa o quê? Uma correção de política externa ou um grave acidente? Não, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que a queda do Patriota, da maneira como foi feita, ela representou uma satisfação a mais para o Evo Morales. Quer dizer, a cabeça do nosso chanceler foi oferecida ao presidente da Bolívia. Ele e dos outros diplomatas também que foram afastados. Eu acho que isso é o que me preocupa mais, porque ele poderia ter se afastado 15 dias depois, 20 dias depois, para não ficar tão vinculado com a fuga do senador. Então é preocupante isso, porque, afinal, se há alguém que deveria ter culpa nesse processo todo, era o Evo Morales, porque ele não estava cumprindo tratados internacionais e agora, mais recentemente, foi incluída uma cláusula sobre asilo político no Mercosul também. E a Bolívia não... Assinada 12 de julho, se não me engano. É recente. E foi descumprido. Quer dizer, isso enfim, é intrigante essa relação nossa com a Bolívia, porque se nós pensarmos o que aconteceu nesses últimos 6, 7 anos com a Bolívia, coloca o Brasil numa posição muito delicada, porque a Bolívia ocupou as refinarias da Petrobras Mano Militare. Em Santa Cruz, próximo a Santa Cruz. A Bolívia fez uma certa chantagem com o Brasil na renovação do acordo do gás, aumentando brutalmente o preço que o Brasil paga hoje, um dos mais altos do mundo, do gás que vem da Bolívia. Além disso, teve o incidente com os aviões do Ministério da Defesa. Que foram revistados arbitrariamente. Depois teve o episódio em que o Brasil retirou 3 embaixadores de postos importantes em solidariedade à revista do avião do Evo Morales. Na Europa, por desconfiança de alguns países que ele transportasse o Edward Snowden. E agora a recusa da concessão do salvo-conduto. Então tem uma série de perguntas aí, né? Por que demorou tanto a concessão? Nós vamos pegar, só colocar o Villa e logo em seguida o Casarões na discussão. Villa, na interpretação do embaixador Rubens Barbosa, a queda do chanceler brasileiro foi uma maneira de apaziguar, satisfazer, dar satisfações ao presidente da Bolívia. Essa também é a sua interpretação? Infelizmente eu gostaria que não fosse, gostaria de dizer não, mas é triste isso, porque eu acho que essa questão
que envolve diversos equívocos em relação à América Latina. Teve episódios do governo anterior em relação a Honduras, os episódios mais recentes em relação ao Paraguai, né, em relação à Argentina, que viola todo dia as cláusulas do Mercosul, questões econômicas fundamentais. Mas eu acho que faz parte de uma visão de política externa em que questões ideológicas se sobrepõem ao interesse nacional. E quebrando com uma antiga tradição brasileira, acho que vale destacar um exemplo, entre tantos outros, como por exemplo, eu estava me recordando outro dia, pouco antes de chegar até aqui, pensando no episódio da chamada questão de Palmas, isso lá no final do século XIX, a região de Santa Catarina, cerca de 2/3 de Santa Catarina, a Argentina reivindicava como seu território, chamava de questão das missões. O Brasil não usava essa denominação, que era um equívoco, chamava de questão de Palmas. Lá vivia naquela época, entre o final do Império e o começo da República, cerca de 6 mil pessoas, dos quais 30 eram estrangeiros, nenhum era argentino, vale lembrar. E a Argentina reivindicava como seu território. O último gabinete do Império pediu inclusive uma intermediação internacional do presidente norte-americano, era o gabinete Ouro Preto. Acabou não ocorrendo porque veio a proclamação da República. Aí o Quintino Bocaiúva, que não tinha nenhum conhecimento de questões de política externa, foi à Argentina, assinou um tratado pavoroso com a Argentina, esqueceu até de levar os mapas, usou os mapas da Argentina e entregue o território. Teve resistência no Brasil, Congresso fechado. Quando o Congresso foi aberto com a Constituinte, foi imediatamente negado tal acordo, tal. Tempos depois, o governo Prudente de Moraes negociou, através aí o papel do Barão do Rio Branco como embaixador plenipotenciário, pediu a intermediação internacional do presidente Cleveland, americano. Isso foi em 1895. E aquele território ficou território brasileiro. Né? Ou seja, aquilo que já era território brasileiro, primeiro português e depois brasileiro, ficou território brasileiro, que é o estado hoje, grande parte do estado de Santa Catarina. Mas você está dando esse exemplo para fundamentar o seu raciocínio em que afirmação? Se fosse hoje, a presidente Dilma transformava Santa Catarina numa província da Argentina. Né? Ou seja, o que eu estou dizendo, o Acre seria boliviano, e Santa Catarina seria da Argentina, ou seja, não há a perspectiva da defesa do interesse nacional, não é ser agressivo em relação aos vizinhos, em hipótese nenhuma, mas é saber defender o interesse nacional. Casarões, a sua interpretação da queda do chanceler brasileiro após a fuga de um asilado político na nossa embaixada em La Paz? Já era uma tragédia anunciada há algum tempo. Os jornais já vinham noticiando a possibilidade da queda do embaixador, o chanceler patriota, há algumas semanas, mesmo alguns meses atrás, algumas notas saíam. Um jornal publicou certa feita que o patriota uma vez foi despachar com a presidente Dilma Rousseff, saiu chorando do gabinete em função de toda a tensão que lhe é colocada. Então a gente percebe que as relações já não eram mais muito tranquilas, né, desde há algum tempo. E eu acho, para complementar o que o Vila colocou, mas tentando ir um pouco além, que a grande questão do governo Dilma em matéria de política externa não é exatamente a mistura ideológica, porque no fundo cada governo acaba tendo uma certa inclinação ideológica quando fala de política externa, né? Sobretudo nas estratégias, as visões de mundo menos, mas as estratégias sobretudo. Mas a questão da presidente Dilma é que ela vê política externa como se fosse traduzível em balancetes, em planilhas, quer dizer, é uma visão muito imediatista de política externa. Ela mentaliza aquilo ali e pergunta, bom, o que de imediato a política externa brasileira pode trazer? E a gente sabe que a política externa envolve, em grande medida, o pensamento de longo prazo, o pensamento de Estado e não de governo. Então, eu fico pensando em quais são as grandes bandeiras do governo de matéria de política externa. Eu pensei muito e acho que são dois. Ciências Sem Fronteiras, que é um programa louvável, mas que jamais poderia ser pensado como um resumo, uma síntese. Que é o de favorecer a formação de jovens cientistas brasileiros no nosso país. Isso, ciências exatas. A gente precisa de capital humano. Mas traduzir isso, ou colocar isso como matéria de política externa central, aí eu já acho que começam os problemas. E outra, integração regional de infraestrutura na América do Sul. A gente famosa percebe... integração física. Exatamente. A integração física também parece ser uma prioridade no governo Dilma. A grande questão é, se isso fosse só uma questão de prioridade, não teria problema. O problema se dá quando a presidente, por exemplo, num discurso que ela fez para a turma que estava se formando em 2012 no Instituto Rio Branco, ela comenta o seguinte, patriota, quantos engenheiros? E isso reflete um pouco, quer dizer, o discurso é mais longo, mas ela basicamente diz o seguinte, dentro do Itamaraty é necessário que haja alguém que construa a ponte. E eu sinto que ela não estava naquele momento se referindo a uma ponte imaginária, sim a uma ponte concreta. Então, no fundo, a visão dela de diplomacia, reduzindo-a a uma questão muito mundana, muito imediatista, isso choca com os objetivos fundamentais do Ministério das Relações Exteriores desde o Barão do Rio Branco. Então, é isso que me parece o Brasil problema. Perdeu o rumo em matéria de política externa ou você vê um sentido, uma direção, uma estratégia, um objetivo
por parte de quem toma as decisões de relações exteriores do Brasil? Eu acho que a política externa brasileira não mudou nos seus objetivos principais. Se você for ver que as prioridades declaradas, né, do governo Lula são as mesmas do governo Dilma. É o Conselho de Segurança, é a integração regional, é o Mercosul, é a relação Sul-Sul, é o multilateralismo, é o mesmo discurso, mudaram algumas ênfases. Agora, o que eu acho que é mais grave no curto prazo, né, na conjuntura que a gente está discutindo, é que desde o Fernando Henrique, passando pelo Lula, por uma série de razões que tinham que ver alguma coisa com a política externa, mas mais com a política econômica interna, apareceu uma projeção do Brasil no exterior, uma grande projeção, em temas globais, numa presença efetiva em certas áreas, em até com políticas ousadas que acabaram nem dando certo, como o caso do Irã e tal, mas de qualquer maneira havia uma presença, uma participação internacional forte do Brasil. Nesses últimos anos, a partir de 2010, com a preocupação básica do governo Dilma sobre a economia, porque desandou a coisa aqui, e agora, mais recentemente, por causa da eleição, a prioridade da política externa se esvaiu. Hoje não há, dentro do governo, um pensamento voltado para a projeção do Brasil no exterior. Eu acho que isso é o mais grave. Nós perdemos essa direção que era importante. Agora, do ponto de vista da operação da política externa, eu acho que pouca coisa mudou. A gente pode ver aí algumas ênfases, mas os tópicos principais são os mesmos, sem a ênfase e sem o reforço da projeção externa no exterior. Vila, perdemos o sentido da política externa? Acho que perdemos. Eu até achava o sentido da política externa do governo Lula um desastre. Mas até esse desastre foi perdido, por incrível que pareça, o sentido. Eu acho que nós tivemos episódios desastrosos da gestão Celso Amorim. Por que você usa uma palavra tão forte, desastre? Pelo seguinte, eu nunca vi um chanceler subir em palanque na história do Brasil. E Celso Amorim subiu em palanque em campanha eleitoral. Filiou-se ao PT. Filiou-se ao PT e tal. Então, eu acho que não houve entendimento do que é uma carreira de Estado. Né? É a mesma coisa de um general da ativa hoje fazer campanha e tal, não dá, né? Se ele for um general da reserva, vai tudo bem. Então, a grande questão é que, e nós cometemos muitos equívocos, né? Durante o governo Lula, por exemplo, houve episódios que o Brasil quis ter um protagonismo internacional, e o episódio citado do Irã foi um deles, tal, que foi um grave equívoco. Depois nós tivemos episódios... Só para ilustrar quem nos acompanha, porque nem todo mundo aí tem o nível de especialização que vocês três têm, o episódio ao qual tanto o Rubens Barbosa quanto você acabaram de se referir foi a tentativa do Brasil, junto da Turquia, de intermediar um acordo pelo qual o urânio enriquecido do programa nuclear do Irã, que é objeto de um severo conflito internacional, seria retirado dentro de salvaguardas e dentro de condições que permitiriam ao Irã continuar o seu programa nuclear, com um tipo de supervisão que o Irã, afinal, acabou não aceitando. Perfeito. Eu estou me lembrando, por exemplo, na gestão Celso Amorim, houve uma perspectiva terceiro-mundista quando já tinha caído o Muro de Berlim. Quer dizer, era uma coisa defasada historicamente. Eu lembro que o Brasil apoiou na Unesco um candidato antissemita, que era o candidato egípcio, que fazia discurso antissemita. Ainda bem que ele perdeu. Né? Mas era o candidato que o Brasil estava apoiando. Houve o episódio de Honduras. O Brasil poderia ter gerado uma guerra civil trágica em Honduras. A irresponsabilidade da diplomacia brasileira de ter recebido o senhor Zelaya, que transformou a embaixada brasileira em escritório político. Eu nunca vi um caso desse na história do Brasil. Né? E acabou, no fim, graças aos céus, a solução que os próprios hondurenhos encontraram, uma saída política, não correu uma tragédia. No episódio mais recente, já no atual governo, o episódio do Paraguai. Quer dizer, o Paraguai foi retirado durante um ano suspenso do Mercosul, quando ele estava cumprindo estritamente a Constituição paraguaia. Né? Se a gente for citar o artigo, está lá, aquilo era permitido. Então, a grande questão que me parece é que essa prioridade e essa visão de mundo ainda pré-queda do muro é que fez mal à diplomacia. E, especialmente, com todo respeito a ele, eu acho que nós tivemos a todo momento uma espécie de chanceler do B. O chanceler do B
é o senhor Marco Aurélio Garcia. Aí não que é o assessor especial no Palácio do Planalto para a política internacional. Isso, tanto no governo Lula como no governo Dilma. E aí é um desastre, porque, salvo engano, é um neófito no assunto, é um graduado em História, nunca teve especialidade nessa, ele estudava o movimento operário e a história da esquerda no Brasil, e caiu de paraquedas em área tão importante e onde há quadros tão bem formados. Rubens, depois você, Rubens. Já que nós estamos falando com um historiador aí, eu queria lembrar a posse do Barão do Rio Branco. 1902. Em 1902, o pronunciamento dele, ele começou a assumir, ele disse que o Ministério do Exterior não é, nem deve estar a serviço político partidário. Porque é o que você se refere com política de Estado e não de governo. A política de Estado sempre caracterizou a política brasileira, com a herança do Barão, foi sempre o interesse nacional que prevalece. Agora, é claro que dentro da política de Estado mudam os governos. Agora, eu não me lembro em nenhuma etapa da história política brasileira e das relações internacionais em que interesses partidários tão claros permearam e prevaleceram sobre as decisões de política externa. Casarões, são duas apreciações bastante severas em relação ao momento que o Brasil vive do ponto de vista da política externa. Elas se referem, tanto o Rubens quanto o Vila insistem nesse ponto, em que a política brasileira hoje se caracteriza pela perda da formulação do ponto de vista dos interesses de um Estado e se caracteriza pela perseguição dos interesses de um grupo, perseguição no sentido querer concretizar ou realizar os interesses de um agrupamento político. É a sua visão também? Eu vou tentar relativizar um pouco a minha visão, à vontade. um pouco mais otimista do que aconteceu. Eu acho que concordemos ou discordemos do governo Lula, houve uma narrativa muito clara sobre o que seria política externa. Sobretudo no sentido de trazer ou de refazer a autoestima internacional do Brasil. Depois de muito tempo, quer dizer, a diplomacia sempre teve esse papel a serviço de um projeto nacional, seja pelo desenvolvimento nacional, seja num sentido mais amplo. A identidade brasileira está muito ligada, não à toa o Barão do Rio Branco até hoje é um herói nacional, está na moeda de 50 centavos, quer dizer, ele está no imaginário coletivo. E o governo Lula tentou, de alguma forma, conformar a política externa no sentido de traduzir um certo anseio do próprio brasileiro, vendo um momento de expansão econômica. Quer dizer, eu acho que a política externa teve um sentido simbólico, embora os erros fossem muito claros, às vezes, um sentido simbólico importante. Agora, não vejo tanto ineditismo na história em alguns episódios, por exemplo. Augusto Schmidt, ele foi um chanceler do B no governo JK. Houve essa figura do Marco Aurélio Garcia hoje, é uma figura que tem um precedente histórico, por exemplo. A gente pensa em política externa de Estado e não de governo, mas no governo, no Estado Novo, por exemplo, o Oswaldo Aranha decretou o fim dos vistos para judeus vindos da Europa para o Brasil, atendendo a uma política de governo e não propriamente de Estado num sentido mais amplo. Tanto é que o nosso primeiro e talvez o único caso de insubordinação antes do caso boliviano foi com o embaixador Souza Dantas, cônsul em Marsella, se não me engano, em 42, quando ele... Temos também o Guimarães Rosa, em Hamburgo. Então houve alguns casos de insubordinação dando-se vistos, por exemplo, para judeus para virem para o Brasil. Então, eu entendo essa dificuldade de se pensar de maneira desconectada, Estado e governo, mas eu vejo que no governo Lula, a despeito de todo o excesso ideológico que muitas vezes foi observado, havia uma narrativa. O que me preocupa no governo Dilma é que estamos há 2 anos e meio sem o menor sentido em termos de política externa. Não consigo descrever como analista o que seria política externa no governo Dilma. Mas essa narrativa é o que o Vila descreveu como uma narrativa presa à época anterior à queda do Muro de Berlim, Casarões. Eu discordo. Eu acho que existe uma estratégia muito clara, por exemplo, de diversificar parcerias em alguns lugares que se transformaram em mercados importantes. O terceiro mundismo brasileiro, mesmo na época do presidente Geisel, na década de 70, não era um terceiro mundismo no sentido de ideologicamente liderarmos o terceiro mundismo. Havia um pragmatismo muito claro nesse terceiro mundismo. Pragmatismo de comprar petróleo barato e vender produto industrializado. Chamávamos, aliás, a nossa política externa naquele momento de responsável e pragmática. Exatamente. E, então eu vejo no governo Lula, embora haja esse componente ideológico, isso é indisfarçável quando lemos, por exemplo, o livro do Samuel Pinheiro Guimarães, que foi secretário-geral do Itamaraty. Que é uma pessoa de enorme influência entre os formuladores de política externa no Brasil hoje.
ou quando vemos discursos do próprio Marco Aurélio Garcia, a gente vê claramente um viés ideológico. Mas a própria estratégia em si de aumentar o comércio, e aumentamos muito com o mundo árabe, com o mundo muçulmano em geral, com vários países africanos, eu acho que existe um sentido mais amplo e pragmático nisso. Eu queria comentar, por favor, Rubens, à vontade. comentar dois aspectos do que ele falou. Primeiro, essa questão do Oswaldo Aranha na chancelaria em relação aos vistos, tem várias versões, você deu uma, tem outras versões que não coincidem exatamente com essa. Segundo, e aí você lembrou bem, o Sousa Dantas, embaixador Sousa Dantas, que foi 27 anos embaixador em Paris e ajudou com vistos contra a política oficial. Quando terminou a guerra, o Sousa Dantas não foi punido pelo chanceler Oswaldo Aranha. Recebeu uma carta do chanceler elogiando a atitude dele. Isso é o precedente, é o que existiu na história. Há uma carta elogiando a atitude dele, o que é uma atitude de grande nobreza, porque a política federal, não do Itamaraty, que foi forçado a fazer esse núcleo de decisão. A segunda coisa, esse argumento que se usa, que o Sul-Sul resulta em grande vantagem comercial para o Brasil. Eu me dei o trabalho de procurar as estatísticas. Em 2003, o primeiro ano do governo Lula, a relação comercial do Brasil com o Oriente Médio e com a África, que foram prioridades durante esses 12, que são prioridades nesses Abrimos 12 muitas anos, embaixadas lá? Era 3,5%, 4% o comércio. Hoje, 2013, se você for olhar a estatística desse primeiro semestre, a exportação, o comércio do Brasil com a África é 4,5%, é exatamente igual a de 12 anos atrás. E do Oriente Médio é a mesma coisa. Então, é uma falácia você dizer que o comércio se beneficiou dessa política. O que aconteceu foi que houve uma prioridade política muito grande, as embaixadas que foram abertas, e o resultado concreto desse movimento foi a eleição, o apoio à eleição do Roberto Azevedo. É o único aspecto positivo do interesse brasileiro. Agora, nós cancelamos dívida para ditadores sem aprovação do Congresso Nacional. Você se refere a um episódio recente pelo qual a presidente Dilma, depois de uma 700 e tantos milhões de visita à África, perdoou quase $1 bilhão. 790 milhões de dólares. Não, claro, eu passo a palavra imediatamente a você, Vila. É só que eu estou chegando ao final do primeiro segmento do programa, para não ter que interromper seu raciocínio no meio. Então a gente recomeça daqui a um pouquinho. Perfeito. Com você também com as suas considerações a respeito desse ponto que o Casarões levantou. Já havia uma narrativa de política externa nos dois mandatos Lula e uma ênfase muito grande no que a gente apelidou de terceiro mundismo, Sul-Sul, e o Rubens disse, não trouxe exatamente vantagens significativas dentro da própria narrativa.